Irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos e sobre todos os outros dias. Nós queremos, na verdade, dizer que estamos aqui para juntos, a verdade é essa, nos unirmos, dizer aquela palavra que nós temos dito, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Neste mês de maio nós nos unimos, eu e o pastor Luiz, para junto com a igreja do Senhor, mais uma vez, Ele que é o dono da nossa vida, pedir àquele que é o nosso Senhor, que Ele nos dê força e Opa! nos dê esperança. Pastor Luiz, a paz, Rapaz, seja pastor. bem-vindo aí, irmão, com os demais Amém. irmãos. Amém? Amém. Eu atrasei um segundinho aí que eu passei lá no meu Facebook, no meu Instagram particular, Foi bom, colocando. boa, boa. Eu vi que tinha gente online lá. E eu desafio também Sim, os nossos irmãos, que eu já vi que estamos 7 pessoas conosco, aí também compartilha lá no sim. seu WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Chama a turma e vem para cá com a gente, né, pastor? Amém, amém, Luiz. Amém. Luiz, mais uma vez estamos aqui para clamarmos ao Senhor, né? E Exatamente. nós vamos iniciar, não diferente dos outros dias. Hoje eu estou de olheira aí, mas é a sombra. Eu vim para um lugar diferente aqui, ficou a sombra no Rapaz, olho. eu Mas nós vamos clamar ao Senhor, amém? junto. Vamos pedir a Deus aí para que nos ajude, visite os irmãos e aqueles que necessitam, como o irmão Kleber, a irmã Priscila e o seu filhinho Mateus. Sim. Nós, como igreja, estaremos intercedendo por eles constantemente, até que o Senhor nos ouça, até que ouça não, o Senhor tem nos ouvido, até que se materialize na vida do Mateus a proposta de Deus. Amém? Amém. Nós Amém. vamos então fechar os nossos olhos e convidar aqueles que agora entraram aí conosco para juntos nós orarmos ao Senhor. Vou pedir a você, pastor Luiz, que inicie essa oração aí, depois eu continuo. Amém. Amém? Amém. Dá boas-vindas aí a quem já chegou. E vamos começar aqui. Antes de orar, pastor, se perguntar o que está preparado para hoje. É o Espírito Santo que vai Rapaz, marcar. Né? as pessoas ficam falando assim, ó, pega um tema e tal, Não, mas não, eu quero dizer para as pessoas que estão entrando aí que a gente não marca tema, não. não. O tema que marca é o Espírito de Deus. Nós Ele, entramos e e o Senhor ficamos. Jesus vai nos direcionando e hoje mesmo aqui eu estava aqui, veio uma palavra aqui que eu quero passar para todo mundo, Eita, mas então, não tem nada escrito, como né, diz outro, Luiz? não tem nada pré-cozido, não. Não, não tem não. Vamos orar Amém? então? Vamos Pai orar, meu querido, irmão. obrigado, Senhor, por mais esse dia. Já viramos o relógio, já mudamos o dia, já há sobre nós uma palavra liberada de que o Senhor Amém, Jesus. renova a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Há uma Oh outra Deus, palavra que nós recebemos também, que o sim, dia de Senhor. ontem fica com os males que aconteceram com eles. O dia de ontem Deus. ficou, Senhor. Hoje é uma nova oportunidade. Nós temos essa Amém, opção Jesus. dentro do Sim, livre-arbítrio que Senhor. o Senhor nos dá, Amém, de Jesus. decidir Aleluia. erguer a cabeça, de decidir Amém, não dar Jesus. lugar a essa tristeza, de decidir Sim, contrariar Senhor. essa palavra contrária, Amém, Jesus. decidir arrancar de dentro do peito essa amargura que foi Oh plantada Deus. por uma situação. O Senhor nos dá um Sim, privilégio, um Senhor. dia novo, Senhor. Hoje é dia Amém, 6. Jesus. Hoje é um dia, nós dizemos bem-vindo, dia 6 de maio. Bem-vindo, Amém. esse é o dia que o Aleluia. Senhor nos deu. Esse é o dia Glória que o a Senhor Deus. nos deu e nós vamos determinar agora para nossa alma. Senhor Deus. Alegra-te, Amém. alegra-te nesse dia. Tenha Amém, paz Jesus. nesse dia. Vem conosco, Aleluia. Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Sim, Senhor. Traz para essa live aqueles que de fato precisam Amém. ouvir uma Senhor Deus, palavra, aqueles que precisam nos de um abençoa, Senhor. direcionamento. Nos use, Senhor. Senhor. Nós estamos aqui como vasos, apenas Em como nome vasos. de Jesus, O ó Deus. conteúdo é o que importa, é aquilo que vem da tua parte. Portanto, fala Senhor Deus, em conosco, nome de nos Jesus. direciona, nos abençoe, cada um que já chegou, os que irão chegar, que a tua presença Aleluia. conduza esse Senhor bate-papo Deus, em em nome nome de de Jesus, Jesus. Pai. Amém
E amém. Senhor, concordando o coração do teu servo, nesse momento, Senhor, eu Sim, quero Deus. apresentar a vida dos que estão conosco, Deus. a vida daqueles que agora entraram, ó Deus, nesse momento, para estar conosco nessa conversa, nessa oração, Senhor. Vidas que agora precisam ser renovadas, como disse o teu servo, Senhor. Vidas que agora precisam, ó Deus, ter as suas emoções, ó Deus, tocadas pelo teu Espírito. Vidas que agora precisam de uma cura, precisam de um Sim, meu milagre, Deus. Senhor. Precisa de uma direção, Senhor, Sim, precisa de um paz. esclarecimento do entendimento, de um convencimento do teu Espírito, que precisa, Senhor amado, de um iluminar da tua palavra para caminhar em um caminho plano. Senhor, neste momento nós intercedemos nesta manhã, e Sim, como diz Deus. o salmista, pela manhã eu me apresento ao Senhor. E Sim. nesses primeiros minutos desta manhã, desta Nós terça-feira, despertamos, nós Senhor, a nos alma. apresentamos ao Sim, Senhor e Senhor. declaramos: Sim, Senhor. Tu és o nosso Rei, Sim, Tu és o para Senhor sempre. da nossa vida, Tu és o que governa a nossa alma, o nosso Sim, meu Deus. espírito e todo o nosso ser. Nós, ó Deus, Abençoe cada lar, confessamos cada que somos família, Senhor. inteiramente Aonde essa dependentes nossa do voz Senhor, chegar. que somos inteiramente dependentes da Tua palavra, que somos inteiramente dependentes do Teu Espírito, que somos inteiramente dependentes da voz do Senhor para nos direcionar, Senhor. Sim, É no Deus. nome de Jesus que eu oro e te peço, Senhor, visita cada família, cada casal, casa, cada esposo, cada cada esposa vida, nessa Senhor. hora, cada filho, Senhor amado, Sim, deste meu Deus. lar que está presente conosco aqui Agora, agora. Senhor, Nós ministra, oramos, Senhor, que a paz, Sim, a alegria e a boa Sim, mão do Deus. Senhor Sim. seja sobre todos e com todos, em nome de Amém, Jesus. Amém. Teu Espírito Santo possa nos inspirar e inspirar nessa hora, Senhor, para falarmos aquilo que o Senhor deseja e possamos clamar de Amém, fato Senhor. por Amém. vidas que estão perecendo, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, Senhor, por cada um. Nós queremos clamar nesta manhã e nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Luiz, Saudade. aí. Ontem eu não pude estar aqui com os irmãos, mas eu fiquei com saudade, tive uma necessidade ontem num compromisso, e aí eu ia chegar muito em cima e deixei a bola ontem só com o craque aí, o camisa 10, Pastor Neto. Né, irmão? A graça de Deus, viu, pastor, em sobre nós. Eu quero dar um boa noite, aliás, um bom dia, né, para aqueles que já estão conosco. Nós vamos só recapitular aqui. Eu vi que tem gente nova. Eu quero dar um alô especial aqui para minha amiga, pastora Cássia, esposa do reverendo Milton Salles. Ela que passou aqui para dar o ar da sua graça, uma mulher de Deus. Eu estou vendo o Gustavo Lopes, lá de Porto Velho, na Rondônia. E outros mais que estiverem aí de cidades distantes. Você pode até colocar aí na descrição, até para ficar mais pessoal o nosso bate-papo, para a gente chamar pelo nome, né? Você diga aí, ó, é fulano de São Paulo, de Itabuna, né? Para a gente ter essa interação mais de perto. Mas eu quero dizer, glória a Deus, pastor, que é tempo. A palavra nos manda dizer e falar desse evangelho em tempo e fora de tempo. Ou seja, independente da ocasião, eu preciso falar, nós precisamos ouvir, precisamos refletir. Agora, para começo de conversa, deixa eu chutar uma bola aqui, né, que a gente precisa ter discernimento, né, você que está aqui, porque quando a gente ouve muitas vozes, é provável que eu possa ficar confuso. Né? E nós estamos num tempo de muitas vozes, muitas palavras, muitos moveres, e não que não seja necessário, mas eu preciso, uma dica que eu te dou, né? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui é senhor da verdade, a verdade é única e absoluta, que é a palavra do Senhor. Então aquilo que você estiver ouvindo aí, porque hoje é o tempo da live. Tem live de manhã, tem live meio-dia, tem live de tarde, tem de madrugada. E o meu conselho, pastor, é que tudo que você ouvir, como um bom bereano, que é aqueles que conferiam, filtre isso à luz da palavra do Senhor. Né, Luiz?
a luz. Às vezes tem muita profecia, muita palavra, que quando você passa aqui ó, no filtro dessa, não subsiste. Então, a minha dica aqui, Amém. pastor, é que nós estamos aqui, você não está só, você que entrou aí, Amém. você que vai ver esse bate-papo no segundo momento, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E Aleluia. eu lembro que até um entendimento que nós conversávamos sobre esse texto uma vez, lá em Jeremias, quando ele diz lá no 29, 11, 12, 13, ele diz assim, é eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aleluia. Ele diz 29, assim, 11. Aí ele diz no 11 assim, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Que desejais ou que esperais, né? Nenhum de nós, pastor, em sã consciência, deseja o mal para a nossa carne. A não ser que eu esteja num sofrimento absoluto, numa depressão severa, mas ainda assim, o querer dar fim na vida, o querer tomar uma decisão radical, é para dar fim na dor, não é nem na vida. Mas aí o versículo da sequência fala algo que um dia nós conversávamos sobre isso. Vocês virão a mim e orarão, e eu me deixarei ser achado de vós, diz o Senhor, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, eu lembro que um dia você falou comigo que dentro desse contexto tem uma atitude da nossa parte. Vocês virão a mim. Então, uma hora dessa é um horário que o sono já, para muitas pessoas, já está dormindo desde as 9, desde as 10. Mas você vem aqui, isso é um sinal que você sinaliza para Deus, como que um náufrago, como alguém que está num lugar que precisa ser visto, ele faz uma fogueira ou ele dá um aceno. Quem já viu aqueles filmes que tem alguém perdido e passa um helicóptero voando e a pessoa escreve SOS, ele pula. Então nós estamos fazendo isso nessa madrugada, nós estamos dizendo para Deus assim, Senhor, nós estamos aqui, passa aqui em casa, passa no meu coração. Aí. Né? Deus abençoe, irmão Laudete. Então sejam bem-vindos. É isso aí, pastor, é dizendo que nós estamos aqui cumprindo a palavra. Vocês virão a mim, mesmo que nós não estamos saindo de casa, mas estamos saindo da nossa rotina. E estamos buscando a Deus. E quando busca de verdade, ele se deixa achar, diz o Senhor. E aí, encontrando o Senhor, a gente encontra tudo, não é não? Fala aí pra gente. É verdade. É isso aí, pastor. Essa palavra de Jeremias sempre ardeu no meu coração, Luiz, durante muito tempo. Sim. Vendo diante de circunstâncias e situações. E ali era uma promessa de Deus para Israel, dizendo, olha Israel, você está cativo, você foi levado para a Babilônia, mas se você me buscar, você vai me achar. Deus estava dizendo isso para o povo judeu e diz para nós hoje mesmo. Irmão Júlio aí de Londrina, seja bem-vindo, Júlio. E dizer o seguinte, irmãos, que na verdade nós estamos vivendo dias em que nós precisamos achar o Senhor, encontrar o Senhor. E nesses dias, Luiz, eu queria também ler uma palavra aqui. Eu queria convidar quem estiver aí perto de uma Bíblia, né? Porque, como você falou, os bereces conferiam com a palavra. E no livro de 2 Coríntios, né? Eu queria que os irmãos que estivessem com a Bíblia aí pudessem nos ajudar. 2 Coríntios, Luiz, no capítulo 4, porque eu queria falar um pouco também nessa noite sobre, nesse tempo agora, renovar o que? O nosso interior, renovar o homem interior que há em nós. Esse tempo em que o exterior se corrompe, esse tempo em que o homem exterior se corrompe, nesse tempo em que o exterior nosso, seja financeiro, seja de saúde, seja do país, seja da comunidade, né, que nós estamos, tudo dando errado ao nosso redor, mas eu queria dizer para todos que estão nos escutando que Deus veio tratar o nosso interior e veio dizer para nós, via o apóstolo Paulo, como ele estava dizendo para os coríntios, que pode sim, em meio a essa circunstância, Deus pode nos renovar, Deus pode renovar o nosso interior, Luiz. Sim. Deus pode renovar o nosso espírito, a nossa alma, e isso é possível sim, porque a palavra de Deus nos garante isso. Sim. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve, eu queria pedir a você, Luiz, se você tiver com a Bíblia aí, me ajudar. Qual é o texto? Eu prometo aos irmãos
que eu vou chegar aqui de óculos. Qual é o texto, pastor? É 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? 2 2 Coríntios, Coríntios, capítulo 4 aí. os irmãos que ficam na retaguarda aí, se a irmã André estiver acompanhando, pode colocar a descrição do texto, porque quando a gente Isso. publicar depois, aquele que ficou em dúvida já acha aí. 2 Coríntios, Isso, capítulo tesouro 4. em vaso de barro, né? 2 Vai lá, Coríntios, Luiz. capítulo 4, qual versículo? 4. Pode ler ele todo aí, irmãos, que vai ser bom, Luiz. Vai ser muito bom hoje. Bora. Esse Bora lá, bem-vindo aí texto aí. o diácono Marcelo Paz, aqui de Eunápolis, ele entrou aí também. É nosso companheiro de jornada aqui, ele, irmã Flávia, feliz por caminhar junto com essa família abençoada. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Ó, Antes Luiz. Segundo a misericórdia, Luiz. que nos foi É feito, segundo a nos foi dado. misericórdia de Deus que nós dois aqui não desfalecemos, nem os irmãos aí. Sim. Por isso que nós estamos aqui dizendo para eles a esperança, porque a misericórdia de Deus não nos deixa desfalecer. Sim. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Amém. Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Versículo 6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no corpo. Quando tiver bom, você fala aí, viu? Vai lá, pode ir lá. O versículo 11 diz assim: e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Aqui o apóstolo Paulo cita Davi, quando ele diz isso lá no Salmo. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo Amém. que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, irmãos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, essa carne, corrompa, Aleluia. o interior, contudo, que é o espírito, que é a sua alma, se renova dia em dia. E para encerrar o 17, 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavra de Deus. Aleluia. Amém? Esse texto aí é o texto dessa noite. Antes de vir para cá, o Senhor deu ali agora, nesse instantinho. Saiu do forno. Nada escrito. Está até queimando. E eu queria...
Eu queria que esse versículo 16, por isso não desejamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos inteiramente, estamos sendo renovados, ou seja, no interior, né? Sim. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas tribulações. Eita. Luiz, nesses dias, quando veio essa palavra, a primeira coisa que me veio foi o seguinte, que ainda que, Abacuque chega a dizer isso, né, que ainda que tudo aqui der errado, ou seja, o homem exterior está Sim. sujeito a passar por não ter figueira, não ter gado no curral, não ter saúde, não ter, eu diria assim, aquilo que ele quer, vamos dizer assim, porque nós acordamos durante o dia e alguém pode Sim. dizer assim, ó, não, mas a felicidade está se você casar. Quem é casado sabe que a felicidade não está lá no casamento. Não, a Sim. felicidade você vai ter se você tiver filho. A gente sabe que não é por aí. Filho é uma Sim. bênção e casamento é uma bênção. A, Alguém diz a assim, não, mas a felicidade vai ser felicidade vai ser quando eu formar. quando eu formar, quando eu terminar essa faculdade, aí a felicidade chegou para mim. Ei, bonitão, você só saiu do Egito, ainda tem mar vermelho para atravessar. Aí alguém fala assim: não, eu vou ser feliz se eu tiver uma conta abastada e não dever nada, e tudo que eu quiser comprar, eu posso comprar. E Zé, laranja madura na beira da estrada, né, Luiz? Não É. vai adiantar, a felicidade não está na conta gorda, apesar de que dinheiro pode proporcionar muita coisa, mas a felicidade não está lá. Alguém pode dizer, não, eu queria comprar um carro do ano, a minha felicidade é adquirir um carro, também não vai achar lá. E eu acho Sim. interessante quando nós vemos nos nossos dias algumas pessoas dizendo, olha, vem que eu vou te dar felicidade, ou vem para Jesus, né? É como se dissesse assim, você vai sair da terra, Sim. porque a Bíblia fala que aonde não haverá choro, aonde não haverá angústia, aonde não haverá dor, e é só na glória. Sim. Agora, nós temos aqui sim aquilo que a Bíblia fala e que nos garante também que Deus pode sim nos dar paz, nos dar alegria e nos conduzir a um caminho que é Jesus. Mas o que eu queria dizer quando eu falo tudo isso da felicidade, Luiz? Sim. Porque alguém pode dizer assim, como eu já ouvi, eu não acredito no amor, eu não acredito em Deus. E quando eu olho para uma pessoa que ela chega a confessar isso, eu fico profundamente, não triste com a pessoa, mas triste pela pessoa. Sim. Porque do ponto de vista dela, significa, ou seja, aquilo que diz, né? Ponto de vista é uma vista de cada ponto. Eu estou em um ponto aqui, eu consigo ver de um jeito. Você está no outro ponto, você vê de outro jeito. Sim. Então, ou seja, o ponto de vista daquela pessoa é daquele jeito por causa do ponto que ela está. Talvez seja uma pessoa que nunca foi amada, Luiz. Foi uma Exato. pessoa que nunca conheceu o amor. Não é isso, irmão? Nunca conheceu a paz, nunca conheceu alguém que o amasse. Ou seja, Sim. quando eu olho para uma pessoa que ela diz assim, eu não acredito no amor e não acredita em Deus, é claro que ela não vai acreditar em Deus, porque Deus é amor. E uma pessoa que não acredita no amor, de fato, ela não vai acreditar em Deus. Sim. Mas uma pessoa que acredita em Deus, consequentemente, ela vai acreditar no amor, porque Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. E por que eu estou falando tudo isso para chegar lá em Coríntios 4, que nós lemos, Luiz? Porque existe algo interessante nisso, que eu fiquei pensando assim rapidinho, aqui, eu fui chegando aqui, arrumando a câmera e pensando, eu falei, meu Deus, quantos de nós ficamos em circunstância do dia, paramos em circunstância do dia, Sim. Luiz, como alguém que diz, eu não acredito no amor porque foi uma pessoa que nunca foi amada, por isso que ela não acredita no amor, ela nunca experimentou do amor, como é que ela vai Sim. acreditar no amor? Sim. É alguém que nunca experimentou de Deus, experimentou de religião, de instituição, Luiz, mas nunca experimentou de fato das boas palavras do Senhor, do Sim. Espírito Santo, dos poderes do mundo vindouro, nunca experimentou do Senhor na sua essência. E essa pessoa vai dizer que vai acreditar em Deus, de fato ela tem toda a condição de não acreditar. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, irmãos, que na nossa trajetória aqui na Terra,
Nós não vamos achar o amor em coisas. Nós não vamos achar o amor em um sentimento. Pode, Sentimento seja ele. pode achar algo circunstancial. Sim, Luiz. Pode achar enquanto você toma água aí, a gente pode encontrar em meio à circunstância flertes com algo de bom que a gente atribui a um amor, atribui a um contentamento, mas na verdade a felicidade. Só que aí a gente olha para Jesus e ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Então ele está querendo dizer o seguinte: aqui sempre nós vamos ter altos, outrora baixos, e esse texto aqui, pastor, dentro dessa reflexão que você está trazendo para a gente, que é muito interessante, a gente volta lá no nosso primeiro encontro falando a respeito da dor, a respeito do sofrimento, das decepções, a respeito das perdas, Luiz, porque talvez repete alguém novamente aí, Luiz. Repete novamente aí que deu uma falhazinha na internet. Vai lá. Sim. Eu estou dizendo o seguinte: esse versículo 17 diz o seguinte: de leve e momentânea tribulação. Ele remete àquilo que nós falávamos de dor, de perda. É necessário passar por algumas coisas aqui para forjar a gente, para nos amadurecer. E esse texto traz isso muito claro, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso de glória muito excelente. Então, quando eu passo, né, eu lembro que há muito tempo atrás, talvez uns 15 anos atrás, lá na nossa igreja em Itabela, quando nós inauguramos lá, logo no início, você trouxe uma palavra e distribuímos. Lá tinha uma roseira muito grande, né, no jardim da igreja, e você saiu distribuindo pétalas para cada irmão, depois pediu que amassasse e cheirasse depois. Então, qual que era o contexto daquela dinâmica? Que para extrair o perfume da flor, ela tem que ser esmagada. E para que o bom perfume de Cristo exale na minha vida, eu também preciso passar por algumas moendas aí, e isso de fato vai revelar o nosso caráter em Cristo, né? Então, eu louvo a Deus porque é uma palavra que nos traz reflexão. Sim, e em cima disso aí, Luiz, quando nós lemos essa palavra, nós precisamos sim de uma forma de entender aquilo que o Senhor quer nos falar, como você falou aí. Ou seja, se na dor extrai, eu até falei isso ontem, o melhor ou o pior do homem, na hora que ele está doendo, então Deus quer extrair alguma coisa de nós quando nós passamos pela luta. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, até antes do texto que nós lemos aí, do versículo, ele diz assim, que você leu aí, é muito importante isso. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, é o versículo 7, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, Paulo estava dizendo, mas não o que? Desanimados. Ele estava dizendo, há uma pressão externa, há uma pressão de economia agora, há uma pressão de enfermidade. Quem é que vai morrer? Vai morrer alguém da minha família, vai morrer um amigo, vai morrer meu filho. A pessoa a pessoa fica preocupada. Então há uma pressão, e Paulo estava dizendo que naqueles dias ali estava havendo uma pressão também, havia uma pressão de Roma sobre a igreja, havia uma pressão de prisão sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele dizia, nós somos pressionados de todos os lados, mas ele diz assim, versículo 8, né, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Se há uma esperança, nós não vamos desanimar não, que a esperança é Jesus. Ele diz assim, ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, nós ficamos de queixo caído. Ninguém sabe o que vai acontecer, irmãos. Alguém me chamou hoje, um pastor, e o pastor falou assim, pastor Neto, é necessário nós arrecadarmos alimento e estocar, porque no mês de junho ou julho a coisa pode tendência a piorar. E de fato, esses 2 dias agora, a gente socorrendo algumas pessoas com cesta básica, Luiz,
Ou seja, essa pressão que há na atmosfera aí, sim, essa coisa que está vindo sobre a humanidade, deixando todo mundo perplexo. Nós sabemos de uma coisa, pastor, que em tudo isso o apóstolo Paulo diz assim, perplexo, mas não desesperados. Ou seja, nós não entramos em um mar de desanimados. desespero. Hã? Na minha tradução diz que perplexo, porém não desanimado. E Não o que eu desanimados. acho interessante aqui, pastor, é que Sim. nós não estamos imunes a sentimentos de angústia, nós não estamos Amém. imunes a Verdade. sentimento de sentir medo, medo mesmo, até do que vai acontecer. Nós não estamos imunes como homens. O fato de sermos Sim, servos, sim. por que eu quero dizer isso? Para a gente não vender um evangelho de super-homens, porque na verdade os Verdade? discípulos eles tinham medo, eles tinham fome, eles tinham contas a pagar, porque um dia um cobrador de imposto chegou lá e não tinha dinheiro, o Senhor teve que criar um expediente para eles, eles tinham honra, mas tinham desonra também, porque Jesus falou, olha, eu vou enviar vocês, os 70, mas a casa que não receber vocês, a cidade que não receber vocês, bate até a poeira dos pés, para dizer o seguinte, vai ter Verdade, cidade verdade, Luiz. que vocês vão ter pãozinho quente e café, mas vai ter cidade que vocês não vão ter. E não, quando a gente passa por um cenário de desonra, de perda, talvez você que teve a sua empresa, você que já perdeu o emprego, olha para sua casa, isso de fato cumpre esse texto. Diz assim, em tudo somos atribulados. Ou seja, pode vir uma tribulação na nossa vida. Nós não estamos imunes a isso. Mas em Deus, Sim. e somente em Deus, nem no remédio a gente consegue viver isso aqui. Mas em Deus, Consegue não. nós podemos estar atribulados sem estar angustiados. Ou seja, aquela angústia que nos tira a esperança. A gente volta na Ou seja, esperança. Deus não tira a gente da tribulação, né, Luiz? Mas Ou seja, a tribulação está aí, ao nosso redor. tá aí. Mas mesmo em meio à tribulação, Ele nos como consegue você falou, ele continua manter aí. sem angústia, que é aquilo Sem angústia. que nos tira a esperança, porque a angústia ela é a antessala do desânimo e da desesperança. E aí ele coloca dizendo, perplexo, que é o que você colocou. Meu Deus, que é isso? Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, quebrando. Os países da Europa, que é o lugar de refúgio, sinônimo de segurança, de beleza, de turismo, quebrando, as pessoas em casa. Você olha para os continentes, há um temor, é o que você disse, há uma atmosfera de medo. E como é que Medo, nós pressão, Luiz, pressão para todo lado. Como é que Eu ouvi falar até em guerra civil hoje, Sim. numa reportagem. Eu falei, meu Deus do céu, não basta o coronavírus, não basta a economia, guerra civil, não. Você olha para a política, Assim, nós é como estamos se vendo fosse uma pressão. uma pressão. E aí, o Von Jacques colocou até aí o dicionário, né? Perplexo, surpreso pelos acontecimentos. Ainda que a Isso. gente esteja surpreso, porque ninguém pode bater no peito e falar, não, eu já sabia que ia ser assim. Sabia Não, nada. nós sabíamos, Pegou todo mundo de calça curta. nós sabíamos, Como diz. nós sabíamos pela palavra lá de Lucas 24 que o Senhor falou, Mas o dia ninguém sabia, não. nos últimos dias nós vamos ter fome, peste, coisas estranhas, mas nós não sabíamos como que a sociedade ia reagir a isso. Nem a gente mesmo. Sabíamos que no final ia chegar. Aliás... E nem o dia Luiz, e nem o dia exato que isso ia acontecer, senão todo mundo ia se preparar. Exatamente. Então, o fato de você aí, como eu também, né, a gente tem um negócio aqui em Eunápolis, que é o que a gente toca a vida, ficamos 35 dias fechados, o governo liberou, abriu uma semana e fechou hoje de novo. Então, ou seja, parou. E você não tem aquela opção de dizer, eu quero ir lá, eu vou conversar. A Cinquentenário aqui, Luiz, eles cercaram a Cinquentenário de policial e de carro e acabou, ninguém desce a Cinquentenário. Sim. Então, aí entra a necessidade. Eu posso estar perplexo, surpreso, como o irmão Jacques falou, mas não desanimado, porque o desânimo tira da gente o equilíbrio, né? Então, fala aí, pastor. E essa palavra, pastor, é essa palavra que a gente está querendo trazer nessa madrugada para os nossos irmãos,
para nós e orar por aqueles que estão desanimando, por aqueles que podem se entregar nessa hora, se lançar fora, né? Deixar a fé, deixar a palavra, deixar se abater. Porque o que acontece? Durante o dia, nós acordamos e nós fazemos expectativa, sim, qualquer um de nós podemos fazer expectativa, e de repente aquela expectativa é frustrada. E quando aquela expectativa é frustrada, aí o dia acabou, porque eu queria comer carne e não vou comer carne. Não, eu queria que a minha mulher, que o meu marido fizesse isso, ou que meu filho não fez, o meu comércio hoje não vendeu, não entrou dinheiro, não teve dinheiro para pagar a conta, enfim. Ou seja, aí a pessoa, de repente, por causa daquilo ali, o restante do dia todo fica estragado. E aí ele vai, passa o dia ali, estraga o restante do dia por causa de alguma coisa, uma coisa só. E aí quando chega no final do dia, que a Bíblia fala, um dia faz menção a outro dia, essa pessoa está plantando no final do dia o que ela vai, quando ela acordar no dia seguinte, ela vai colher de novo, começando um dia mal. Então a Bíblia diz assim, um dia faz menção a outro dia, e basta cada dia o seu mal. Então se durante o dia, e nós sabemos que os dias são maus, aconteceu alguma coisa, Luiz, conosco, mesmo acontecendo, nós que somos da fé, que é o que nós vemos aqui no final desse texto, Paulo falando, nós não nos atentamos só nas coisas que nós vemos, mas nós atentamos muito mais nas que não se veem, porque elas são eternas. Então as coisas que nós estamos vendo, elas são passageiras, é igual um temporal. Eu me lembro que quando menino, na roça de cacau, vinha aquele temporal de verão na colheita do cacau, e meu pai falava conosco assim, não é o tempo que faz o homem não, é o homem que faz o tempo, está fazendo sol. E de repente aquele temporal passava e vinha um sol novamente e não parava de colher o cacau. E o menino de 12, 11 anos de idade, eu me lembro disso. Então, ou seja, nós não temos que atentar no temporal, o temporal é passageiro, mas nós temos que atentar no que a Bíblia diz para nós seguirmos pela fé. Pastor? Exatamente. E esse texto, o versículo que você citou, que nós não nos guiamos pelo que vemos, isso nos convida a um olhar espiritual da situação. Paulo falou à igreja de Roma o seguinte, que o homem espiritual, ele discerne as coisas, né? Então, assim, eu preciso olhar além do que está aparente. Você, irmão, na verdade, quando eu digo eu preciso, nós estamos partindo de um pressuposto que nós estamos falando com pessoas que conhecem a palavra, pelo que nós vimos na sala aqui. Mas mesmo que dentre os que conhecem, às vezes o desânimo já tomou uma proporção muito grande, né? Toma, a despeito disso. De tanto que ele estava angustiado por uma situação. Wagner e Ari, seja bem-vindo, doutor Wagner. Chegou aí, né? Colega, doutor Wagner. Amém. Então, pastor, a palavra de ordem ver além do que se mostra. Um estudioso falou que o ser humano ele consegue enxergar o raio de visão de um ser humano até a linha do horizonte. Quando você fica na praia, que você olha aonde o mar encontra com o céu, ali seria a linha do horizonte. E alguns dizem que chega a 23 quilômetros você consegue alcançar esse olhar. Além disso, só se for o super-homem. Então, a gente também, nas circunstâncias da vida, a nossa visão natural é limitada. Às vezes eu estou conseguindo olhar e ver só o desemprego, só a quebradeira, só a doença, só a confusão política da nação. E eu preciso olhar além disso. Eu preciso olhar o quê? Com a visão espiritual. Eu estou passando por uma leve, momentânea tribulação? Estou. Mas eu vou crer naquilo que está escrito. Ontem... Dani, seja bem-vinda, Dani. Dani Rocha. Dani, vai lá, Luiz. Está aqui um amigo, Erlan, aqui de Eunápolis. Deus abençoe. Amém. É ele que eu estou pensando. Pela foto aqui não dá para ver, mas é um pintor de excelência. Então, pastor, Amém. A verdade é essa. Voltando ao nosso início. Essa live é para nós falarmos que ainda existe esperança. Ainda existe saída.
né? O não Amém. aqui pode ser momentâneo, a circunstância é momentânea, mas nós Verdade, pastor. não vamos deixar isso nos dominar, não. Eu falava domingo na igreja, na mensagem de domingo, foi até transmitida, antes de te devolver a palavra, a respeito de que eu não devo receber a sentença do portador de más notícias. E o contexto bíblico foi Jairo indo com Jesus. Jesus estava indo orar por sua filha, que estava muito enferma. E quando ele, determinada altura do caminho, vem lá os funcionários de Jairo trazendo a má notícia. Pode liberar Jesus, porque a sua filha já morreu. E o que Jesus fala para ele? Em outras palavras, Jairo, não olha com os olhos naturais. Ele diz duas coisas para Jairo. Jairo, não temas, crê somente. E aí ele foi, e a gente já sabe o resultado da história. A menina foi erguida pela voz de Jesus. Então a palavra para você nessa noite, nessa madrugada, é crê somente. Se tem uma palavra escrita, se tem pessoas que você observa que vive sob a condução dessa palavra, é possível também você buscar equilíbrio nela aí onde você estiver. Amém? Aleluia. Bom, pastor, bom. Luiz, em cima disso aí que você falou mesmo, e confirmando, ele disse, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ficamos perto, mas não desanimados ou desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nós, no nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ele dizendo assim, olha, eu trago em mim, ou seja, o morrer de Jesus. Eu pela fé, eu declaro, perdoe pela fé. Ele fala assim, ou seja, todo dia eu vou para a cruz e nego para que Jesus habite em mim. E ele continua dizendo, ele continua dizendo algo interessante que eu queria relatar para cada um aqui de nós. Se nós pensamos biologicamente, Luiz, vamos dizer como ser humano, um corpo, Sim. Cada dia que eu levanto, eu vou me deteriorando, Luiz. Nós estamos indo para que lugar? Cada dia que você vai passando, estou falando do físico nosso, que o apóstolo Paulo fala que o homem exterior se corrompe a cada dia. Ou seja, eu acordo amanhã e eu estou mais velho. Daqui um ano eu estou mais velho. Daqui mais um ano eu estou mais velho, e eu estou voltando para o pó. Nós estamos voltando para o pó. O que a Bíblia está dizendo? Ainda que o neto exterior, a carne, as coisas ao redor do pastor Luiz, vai se deteriorando a cada ano, não importa. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, o meu interior, o interior de Neto, se renova a cada manhã. Eu tomo a decisão nessa manhã, desse clamor da meia-noite, porque já é manhã. Nós tomamos a decisão, não importa, toma a decisão pela fé, claro, de dizer para minha alma, ó minha alma, não fique abatida não, crê somente no Senhor. Nós podemos dizer isso. Então, Luiz, quando mesmo como homem nós estamos caminhando e a nossa carne vai se desfazer, nós sabemos disso. Nesse texto Paulo está dizendo assim, Neto, eu falo sempre de Abacuque lá, né? Abacuque ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, o que nós devemos pensar é o seguinte, nessa geração de estética, que é só o exterior, né? Nós sabemos disso, nessa geração que eu tenho dito que o show acabou, né? Que é só carro. Nesse momento o Senhor nos chama para viver a alma, para viver o espírito, Luiz. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ou seja, dizendo assim, Neto, como está a sua alma, Neto? Como está seu espírito? De fato está sendo renovado a fé a cada dia? Por isso que ele fala, eu não atento só nas coisas que eu vejo, não. Eu atento nas coisas que não vejo, porque elas são eternas. Aí entra a fé, aí entra os heróis da fé, entra a academia dos heróis da fé, que diz, pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, pela fé venceram leões, fecharam a boca de leões, como Daniel, pela fé, e vai dizendo pela fé.
E ele diz assim: falta-me o tempo de falar de Baraque, de Sansão, de Jefté. E ele diz assim, agora ele diz assim para nós: esses homens viveram tudo isso, mas não alcançaram a promessa que estavam reservada para vocês, que é nós sermos habitação do próprio Espírito de Deus em nós. Se é que o Espírito de Deus habita em nós. E o Espírito de Deus habitando em nós, Luiz, aí vem um detalhe que eu fico sempre pensando nesse texto aqui. Ou seja, de fato eu creio que está escrito que há um homem interior aqui, que pela fé ele pode se renovar a cada manhã. Há um homem interior aqui que eu decido, mesmo pelas coisas que aconteceram durante o dia comigo, ainda que tenha sido coisas ruins com você, com cada um que está aí nos ouvindo nessa manhã, ou que esteja acontecendo com o mundo, com a nossa nação, essa dificuldade que a gente está vendo no meio da política aí na nossa nação, que nós não sabemos aonde é que vai dar isso, no meio judiciário, enfim, nós não sabemos de nada, irmão, está tudo na mão do Senhor, mas uma coisa é certa, eu e você podemos renovar, não é isso, pastor Luiz? A cada manhã, a cada momento, o neto interior, eu decido pela fé, e nessa decisão pela fé, eu procuro viver, eu vou dizer assim, eu vou procurar viver me renovando interiormente a cada dia, porque as notícias que nós ouvimos, nós precisamos sobreviver a elas, se renovando interiormente. Pastor, me ajuda aí. O irmão Jacques colocou aqui, está nos ajudando aí também, a nossa atitude nos fortalece e fortalece também os que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. A nossa atitude de fé. É sempre assim, irmãos. Quando alguém se posiciona, esse posicionar de alguém contamina positivamente ou negativamente aqueles que estão perto. Exemplo, o carcereiro, né? Quando Paulo ele canta e ora em meio a açoites, a uma humilhação, ele não fez aquilo para aparecer, porque a Bíblia diz que ele estava no cárcere inferior, ou seja, no esgoto da prisão, porque era na solitária daquela época. E a prisão naquela época eram masmorras e tinha um nível. O pior preso ficava embaixo, onde escorria urina e fezes de quem estava em cima. A história conta assim. Então estava ele e Timóteo lá preso, e a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. E essa atitude de fé contagiou positivamente os presos, porque quando as cadeias foram abertas, em que país do mundo um preso, quando vê possibilidade de fuga, ele fica quietinho lá dentro? Não fica. Então a fé daqueles homens causou um espanto, um impacto, que os presos ficaram ali como que... E o carcereiro desesperou, pegou a espada para se matar, e também a palavra chegou até ele através do testemunho de Paulo, e não só a ele, mas ele cura os os verdugos dos açoites, passa lá uma água de sal, e é batizado e é salva a casa dele naquela noite. Então, irmão, a sua atitude de fé, como o irmão Jacques disse, ela toca, não vou dizer contamina, não, porque a contaminação é algo pejorativo, mas ela toca aqueles que estão perto de você. Eu queria trazer para o nosso... Não é um debate, é uma concordância. Debate é quando duas pessoas estão discutindo ideias diferentes. Mas verdade, pastor. Um texto de Daniel completa essa palavra de hoje, e a gente já pode orar amém. Verdade. O Senhor conduzir, mas Daniel, capítulo 8, capítulo 9, aliás, diz assim, capítulo 9 de Daniel, versículo 7. Preste atenção. A ti, Senhor, pertence a justiça. A Deus pertence a justiça. Agora, a mim e a você que está aí me ouvindo, quem vai ouvir depois, sabe o que pertence a gente? Confusão de rosto, confusão de mente. Verdade. O texto está dizendo assim: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Ou seja, há uma tradução que diz a perturbação da mente. E ele segue dizendo:
como hoje se vê, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das rebeliões que cometem. Ele está dizendo o seguinte: essa confusão, pastor Neto, ela está aqui, ela está aí em Itabuna, ela está em São Paulo, Verdade, ela está na verdade. Rondônia, ela está Verdade. em Wall Street, que é a avenida comercial, seria cinquentenário de Nova York. Ela está em Dubai, Luiz. Está em Dubai, ela está no Caribe, na rede hoteleira, ela tem essa confusão de não saber o que fazer, está conosco, está com os homens. Mas aí olha o que o texto segue dizendo. Ó Senhor, era uma oração de Daniel, na verdade. E ele dizendo: ó Senhor, nós pertencemos... Amém, irmão André. Falta 10 minutos aí, viu, Luiz? Tá, eu vou terminar de ler aqui rapidinho. Só para complementar. Ó Senhor, a nós pertence a confusão, a mente confusa, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Então, ou seja, está o funcionário público, está o governador, está o prefeito, está o presidente, está o judiciário, está o legislativo, todo mundo confuso. Verdade. Porque pecamos contra ti. Mas o versículo 9 diz assim: porém, ao nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão e o restabelecimento, pois nos rebelamos contra ele. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: mente confusa, mente perturbada, ela só é sarada por uma ação do Senhor, porque a ele pertence Amém. a misericórdia e o perdão, para nos direcionar novamente. Então, irmão, vamos colocar a nossa altar desse Deus que pode tocar em você. Amém? Pode Aleluia. fazer as considerações. Vamos orar então, pastor. Aí, pastor. Vamos. Eu vou dar as últimas considerações aqui. A internet travou um pouco aí a sua, mas deu para compreender sobre Daniel. Eu queria só deixar o seguinte, para cada irmão, para cada um que nos escutou nesse momento, que passe por tudo isso que o apóstolo Paulo falou que ele estava passando. Pressão, perseguição, perplexidade, mas o homem não é feito só disso aqui. E não só do que está ao nosso redor acontecendo com o mundo. Você tem um espírito. E isso se renova a cada manhã, a cada dia. Ainda que não aconteça do convicção de que o Senhor é conosco. Amém, irmãos? Pastor Luiz, dá aí Pastor Luiz, já foi, irmãos, ou caiu aqui, mas vamos fazer essa oração e pedir ao Senhor, amém, que Ele nos abençoe e que nesta manhã estamos estar todos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu, irmãos? Quem consegue aqui é Eliseu. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar Luiz de volta aqui. Amém. Acho que foi aqui, deixa eu ver, para a gente terminar essa oração juntos. Não consegui, não, mas nós vamos orar. Vamos orar, Luiz está nos ouvindo aí. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Declaramos que Tu és o nosso Senhor. Declaramos que Tu és o Deus da nossa vida. Como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor que reina sobre nós, é o que reina sobre a nossa vida. E neste momento, Senhor, nós queremos entregar a vida dos nossos irmãos que precisam de um renovo interno, ou seja, as nossas vidas também. O homem interior nosso precisa se renovar a cada dia. Dia a dia ele vai renovando. Eu sei, Senhor, que o meu homem exterior, ele está caminhando para o pó, Senhor. Até mesmo a matéria, Senhor. Nós estamos envelhecendo a cada dia, caminhando em direção ao fim dessa matéria. Mas o meu espírito, a minha alma, o espírito e a alma do meu irmão está se renovando a cada manhã, Senhor. E nesta certeza,
a paz, a alegria do Senhor, ó Deus, a força do Senhor, seja com todos e sobre todos nesta manhã. Ó Deus, que a boa e agradável vontade do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amém. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Amém. dá-nos graça, dá-nos força, e que cada um tenha uma terça-feira na tua presença, Abençoado. em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Caiu Amém, aqui, pastor. pastor. Bora aí, Caiu. certo, pastor. Você chegou. Amém. Dá as boas-vindas aí à nossa irmã Kali. Ela chegou aí agora. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Eu fiquei de ela me mandou uma mensagem aqui no privado e a correria não deu para dar um Amém. retorno satisfatório, mas nós vamos nos falar. Irmãos, vamos então fechar aqui. Nós já oramos, já falamos, mas o resumo de tudo: não perca a fé, não dá lugar ao desespero, porque o desespero tira o equilíbrio. O equilíbrio, Verdade, perdeu o equilíbrio, verdade. você perdeu tudo, você desorienta, né? Mantenha firme. Você não tem o que falar, fica em silêncio. A Bíblia que diz, o Jeremias falou assim: é melhor aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Quando ele fala que bota a boca no pó, porque ainda há esperança. Então, se você não tem o que falar nesse Amém. momento de confusão, fique em silêncio, mas fique no Senhor, e Ele vai te direcionar e te sustentar. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos aí. Que a graça e a paz do Senhor, irmão, seja sobre todos e com todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.